Você sabia que Jesus é um dos personagens mais importantes, não apenas no cristianismo, mas também no Islã? Muita gente não sabe, mas o nome de Jesus, ou Isa, como é chamado no Alcorão, aparece mais vezes no livro sagrado islâmico do que o próprio profeta Maomé. Isso mesmo, Jesus é uma figura reverenciada, admirada e considerada um exemplo de pureza, fé e obediência a Deus. Mas, apesar de o cristianismo e o Islã compartilharem algumas semelhanças, a visão que cada um tem sobre quem foi realmente Jesus é completamente diferente. Para os cristãos, Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Deus que veio à Terra em forma humana para salvar a humanidade. É o Messias prometido, o único caminho para o perdão dos pecados e para a vida eterna. Ele nasceu de uma virgem, realizou milagres, foi crucificado e 3 dias depois ressuscitou. Essa é a base da fé cristã, a morte e ressurreição de Cristo. Já para os muçulmanos, Jesus, Isa, também nasceu de uma virgem, Maria, que no Islã é uma das mulheres mais sagradas que já existiram. Mas aqui está o ponto decisivo. Para o Islã, Jesus não é Deus, nem Filho de Deus. Ele é apenas um dos maiores profetas enviados por Alá, o mesmo Deus de Abraão, Moisés e Maomé, um homem escolhido para guiar o povo, fazer milagres e preparar o caminho para o profeta final, Maomé. E há algo ainda mais curioso. Segundo o Alcorão, Jesus nunca foi crucificado. Deus teria protegido seu profeta e feito outra pessoa parecer com ele. Enquanto o mundo acreditava que Jesus estava sendo morto, ele teria sido levado vivo aos céus, onde aguarda o momento certo para voltar e cumprir sua missão final. Essa visão muda completamente o significado da história. No cristianismo, a cruz representa a salvação. No Islã, ela representa engano. Hoje você vai descobrir as 6 principais diferenças entre o Jesus cristão e o Jesus islâmico. E te garanto, a última diferença vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre fé, religião e o verdadeiro papel de Jesus no fim dos tempos. No cristianismo, a identidade de Jesus é o coração da fé. Os cristãos acreditam que ele não é apenas um profeta ou um mestre espiritual. Ele é o Filho de Deus, a encarnação do próprio Criador em forma humana. Essa crença está na base da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas diferentes, mas uma única essência divina. Para o cristão, Jesus não veio apenas ensinar ou orientar. Ele veio salvar, morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou, provando que tinha poder sobre a morte. Por isso, quando um cristão ora a Jesus, ele está falando diretamente com Deus. E é exatamente aí que o Islã traça uma linha muito clara. No Islã, Jesus também é grandemente respeitado e até amado, mas de uma maneira completamente diferente. Para os muçulmanos, Deus é absolutamente único, indivisível, e nada pode ser comparado a ele. A ideia de que Deus teria um filho ou que alguém compartilhasse da sua divindade é considerada shirk, o maior pecado do Islã, associar algo ou alguém a Alá. Então, para o muçulmano, dizer que Jesus é Deus ou Filho de Deus é uma blasfêmia. Jesus, ou Isa, como é chamado, é sim um profeta humano, um mensageiro escolhido para trazer a palavra de Deus ao povo de Israel. Mas ele não é adorado, não é divino e jamais deve ser invocado em oração. Ele é honrado pelo que fez, não por quem é em essência. O Alcorão descreve Jesus como Espírito vindo de Deus e Palavra de Deus. Mas isso não significa divindade. Significa que ele foi criado de forma especial, com pureza e missão. Assim como Adão foi criado diretamente pelas mãos de Deus. Ambos são obras do poder divino, não partes de Deus. No cristianismo, Jesus é o caminho para Deus. No Islã, Jesus é o caminho até Maomé, o profeta final. Em outras palavras, enquanto o cristão adora Jesus, o muçulmano o respeita como mensageiro. E essa diferença muda tudo. A forma de orar, de viver a fé e de compreender quem realmente está no centro da história. O nascimento de Jesus é um dos pontos mais curiosos e, ao mesmo tempo, um dos mais parecidos entre o cristianismo e o Islã.
Ambas as tradições concordam em algo extraordinário. Jesus nasceu de uma virgem, Maria, mas o significado desse nascimento muda completamente de uma fé para outra. No cristianismo, o nascimento virginal de Jesus é a prova de que ele é filho direto de Deus. Maria não teve relação com nenhum homem, e o Espírito Santo teria gerado Jesus em seu ventre. Por isso, o nascimento de Cristo é visto como o início do plano divino de salvação, Deus se tornando humano para redimir o mundo. É por isso que o Natal tem tanto valor para os cristãos. É a celebração do momento em que o próprio Criador entrou na história. Mas, no Islã, o mesmo acontecimento tem outro sentido. Os muçulmanos também acreditam que Maria, chamada de Mariam, era pura, devota e escolhida por Deus. O Alcorão narra que o anjo Gabriel anunciou a ela que daria à luz um menino, mesmo sendo virgem. Porém, o nascimento de Jesus não significa divindade. Para os muçulmanos, foi simplesmente um milagre, um sinal do poder ilimitado de Alá, da mesma forma que Adão foi criado sem pai nem mãe. Assim, enquanto os cristãos veem no nascimento de Jesus o início da encarnação de Deus, os muçulmanos veem apenas um exemplo da vontade divina, mostrando que Deus pode criar qualquer coisa, de qualquer maneira. Em resumo, no cristianismo, o nascimento de Jesus é a prova de sua origem divina. No Islã, é prova da grandeza de Deus. Os milagres de Jesus são uma das partes mais fascinantes de sua história. E tanto o cristianismo quanto o Islã reconhecem que ele realizou feitos extraordinários. Mas, mais uma vez, o significado por trás desses milagres muda completamente de uma fé para outra. No cristianismo, os milagres são vistos como provas da divindade de Jesus. Ele curava cegos, fazia paralíticos andarem, multiplicava pães, transformava água em vinho e até ressuscitava os mortos. Esses atos não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais de que ele era o próprio Deus agindo na terra. Cada milagre tinha um propósito: revelar a glória divina e fortalecer a fé daqueles que o seguiam. Por isso, os cristãos veem em cada cura e em cada prodígio uma mensagem espiritual, um lembrete de que em Jesus há poder sobre a natureza, sobre o tempo e até sobre a morte. Já no Islã, os mesmos milagres também aparecem, e em alguns casos, até de forma mais impressionante. O Alcorão conta que Jesus, ainda bebê, falou no berço, defendendo sua mãe das acusações do povo. Ele também curou doentes, devolveu a visão aos cegos e deu vida a pássaros de barro, mas sempre com uma ressalva: por permissão de Alá. Ou seja, Jesus realizava milagres, sim, mas não com poder próprio. Tudo vinha de Deus. Ele era apenas o instrumento, o canal da vontade divina, e não a fonte dela. Enquanto o cristianismo vê os milagres como prova da divindade de Cristo, o Islã os entende como prova da misericórdia e do poder de Alá. O mesmo ato, duas interpretações, e uma diferença que muda completamente quem está no centro dos milagres. A crucificação é, sem dúvida, o ponto em que as duas religiões mais se afastam. Para o cristianismo, é o momento mais importante de toda a história. Para o Islã, é um grande equívoco da humanidade. No cristianismo, a crucificação de Jesus representa o ápice da fé. É um instante em que Deus se sacrifica por amor à humanidade. Segundo os evangelhos, Jesus foi traído, julgado e condenado à morte na cruz. Não por fraqueza, mas por escolha. Ele carregou a cruz, sofreu e morreu para pagar o preço do pecado do mundo. O sangue derramado no Calvário é visto como o símbolo máximo de redenção. Sem a cruz, não há perdão, nem salvação. E é por isso que, até hoje, milhões de cristãos carregam o símbolo da cruz no peito, como lembrança do amor divino que venceu o sofrimento e a morte. Mas, no Islã, a história toma outro rumo. Segundo o Alcorão, Jesus nunca foi crucificado. Os muçulmanos acreditam que Deus jamais permitiria que um profeta tão puro e fiel sofresse uma morte tão cruel. No lugar dele, outra pessoa teria sido transformada por Deus para parecer com Jesus, e foi essa pessoa que morreu na cruz. Enquanto isso, Jesus foi levado vivo aos céus, protegido, e permanece lá até o dia do seu retorno. Essa diferença é profunda. No cristianismo, a cruz é vitória. No Islã, a cruz é engano.
Para um, é o símbolo da salvação. Para o outro, uma prova de que Deus sempre protege seus profetas. Duas visões, um mesmo acontecimento e uma linha invisível que divide completamente o sentido da fé. A ressurreição é o coração do cristianismo. É o momento em que, segundo a fé cristã, Jesus vence a morte e prova, de uma vez por todas, que ele é o Filho de Deus. Depois de 3 dias no túmulo, a pedra é removida e o impossível acontece. O corpo desaparece. Jesus aparece aos discípulos, fala com eles, come com eles e confirma sua promessa. Eu sou a ressurreição e a vida. Para os cristãos, esse evento muda tudo. Sem a ressurreição, o cristianismo simplesmente não existiria. É ela que dá sentido à cruz, transforma o sofrimento em esperança e a morte em vitória. A Páscoa, por exemplo, não celebra a dor, mas a vida que vence o túmulo. A fé cristã se sustenta nessa ideia. Se Cristo ressuscitou, então a vida eterna é real. Mas, no Islã, o conceito é completamente diferente. Os muçulmanos acreditam que Jesus nunca morreu, portanto, nunca precisou ressuscitar. Deus o teria elevado aos céus antes que seus inimigos pudessem tocá-lo. No Alcorão está escrito: eles não o mataram, nem o crucificaram, mas lhes pareceu assim. Ou seja, o que para os cristãos foi um sacrifício real, para os muçulmanos foi uma ilusão permitida por Deus. A missão de Jesus no Islã ainda não terminou. Ele continua vivo, ao lado de Alá, aguardando o momento de retornar à Terra para cumprir o propósito final. No cristianismo, a ressurreição é a prova da divindade. No Islã, é desnecessária, porque Jesus jamais morreu. O mesmo personagem, 2 histórias e um abismo entre o sentido de vida, morte e eternidade. Apesar de todas as diferenças entre o cristianismo e o Islã, há um ponto em que as 2 religiões se reencontram. Ambas acreditam que Jesus voltará. Mas, novamente, o motivo e o papel desse retorno são muito diferentes. No cristianismo, o retorno de Jesus, conhecido como a segunda vinda de Cristo, marca o fim dos tempos. Ele voltará com poder e glória, cercado de anjos, para julgar vivos e mortos. Será o momento em que o bem e o mal serão separados, as injustiças reparadas e a promessa da vida eterna cumprida. Os cristãos esperam esse dia como uma consumação da fé, quando o reino de Deus finalmente se tornará realidade. Para eles, o retorno de Jesus é o início de uma nova era, o triunfo do amor e da verdade sobre o pecado. Já no Islã, Jesus, Isa, também voltará, mas com uma missão bem diferente. Os muçulmanos acreditam que ele descerá do céu pouco antes do fim dos tempos para derrotar o falso Messias, conhecido como Dajjal, e restaurar a justiça sobre a terra. Depois disso, ele viverá entre os homens por um tempo, trazendo paz, fé e unidade, antes de morrer como qualquer ser humano. Sua volta, portanto, não é para julgar, mas para cumprir a missão que ainda ficou inacabada. Assim, enquanto o cristianismo vê o retorno de Jesus como o fim da história, o Islã o vê como a conclusão da sua profecia. 2 caminhos diferentes, mas que se cruzam no mesmo ponto, a esperança de que um dia Jesus voltará para restaurar o mundo. No fim das contas, o que aprendemos com todas essas diferenças? Que apesar das divergências teológicas, Jesus é uma ponte entre 2 das maiores religiões do planeta. Cristãos e muçulmanos podem discordar sobre quem ele foi, filho de Deus ou profeta de Alá, mas ambos o colocam num lugar de honra, respeito e pureza que poucas figuras na história conseguiram alcançar. Para os cristãos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aquele que veio ao mundo para salvar, morrer e ressuscitar, o símbolo do amor incondicional e da esperança eterna. Para os muçulmanos, ele é um exemplo de fé e obediência, um profeta que nunca se desviou do propósito de servir a Deus. Um homem puro, nascido de uma virgem capaz de milagres extraordinários, mas, acima de tudo, um servo de Alá. E quando olhamos mais de perto, percebemos algo que muitas vezes o mundo esquece. Ambas as religiões enxergam em Jesus um modelo de compaixão, justiça e paz.
Talvez o verdadeiro ensinamento aqui não esteja em quem está certo, mas no que cada visão tenta nos lembrar, que a fé deve aproximar e não dividir. Vivemos num tempo em que as crenças se chocam, em que a religião é usada para justificar ódio, guerras e intolerância. Mas, se Jesus, seja o Cristo ou o profeta Isa, voltasse hoje, será que ele aprovaria essa divisão? Ou simplesmente diria, amem uns aos outros, como eu vos amei? Talvez essa seja a lição que o mundo mais precisa ouvir. E você? O que pensa sobre essas duas visões? Jesus é Deus, profeta ou algo ainda maior do que conseguimos compreender? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você acredita. Se esse vídeo te fez refletir, deixe o like, compartilha e se inscreve no canal, porque nas próximas semanas vamos explorar outras comparações religiosas que ninguém tem coragem de falar.